Ano apostólico de Gideão. Aleluia! Temos palavra profética sobre a nossa vida. É ano de sair de caverna, é ano de vencer ciclos de 7 anos de derrotas que estavam estabelecidas dentro da nossa casa, é ano de deixar de ser roubado, é ano de ver a interferência sobrenatural de Deus nos trazendo vitórias através de atos proféticos. É ano de Gideão. Ah, quer conhecer mais sobre Gideão? Pega a sua Bíblia, aliás, a Bíblia nova, mas que vê está maravilhosa. Pega a sua Bíblia, abre lá em Juízes 6, 8, porque Gideão foi um grande juiz do povo de Deus, e aí você vai conhecer toda a trajetória de Gideão. Como ele é chamado, como ele é escolhido, como Deus se apresenta para ele através do anjo do Senhor. E eu vou hoje dividir com você algumas lições, 7 lições que a referência bíblica vai ficar aqui no vídeo, tá? Então eu vou falar, você vai anotando aí para você que quiser estudar mais sobre isso. Mas eu quero falar de algo que me chama muita atenção em Gideão. E tem algo muito lindo em Gideão, é que eles não conheciam o potencial dele. Eu quero declarar sobre a tua vida que o teu potencial profissional vai ser desbloqueado nesse ano. O teu potencial pessoal vai ser liberado nesse ano. Porque Deus falou para ele, homem valente, vai nessa tua força. Deus enxerga em você vitórias, forças. Enquanto ele estava se enxergando o menor da menor casa, da menor tribo, Deus estava enxergando nele um juiz do povo de Deus. Então, não permita com que pessoas que não enxergam o que você carrega em Deus anulem com suas opiniões vazias aquilo que Deus pensa ao teu respeito. A segunda lição que eu aprendo com Gideão, ele soube obedecer mesmo no meio da insegurança dele. Você vê quantas vezes Gideão pede um sinal para Deus? 1, 2, 3. Ele estava inseguro. Olha como o nosso Deus é misericordioso. Olha como Ele te ama. Todas as vezes que ele precisou de um sinal de Deus, todas as vezes Deus deu o sinal para ele. A única coisa que Deus não vai conversar é com a tua desobediência, a tua falta de fé. E ele passa a confiar em Deus de uma tal maneira e obedecer de uma tal forma que ele nunca tinha guerreado. Mas quando Deus fala, você não vai mais com 3 mil, você vai com não sei quantos mil, você vai com 300, ele fala, tudo bem, eu obedeço, eu confio, eu sei que o que Deus tem para mim é o melhor. A obediência de Gideão é um grande segredo para esse ano. Uma terceira característica que Gideão me ensina é que as tuas fraquezas são oportunidades para Deus agir. Quando Deus reduz o exército, Deus deixou claro para Gideão, a vitória não é humana, nunca vai ser. A vitória é de Deus e Ele é um vencedor invicto. Então, quando você aplica isso nas suas fraquezas, quando você aplica isso nas tuas inseguranças, a força vem de Deus porque Ele derrama luz nas nossas escuridões e luz e força na fraqueza. A quarta lição de Gideão, a salvação do teu futuro
começa dentro da tua casa. Começa em você. Antes dele liderar Israel, ele precisou entender quem ele era e Deus fala para ele: agora que você entendeu, vai, liberta a tua casa. E ele foi lá destruir o altar que estava levantado para um outro Deus. Uma admiração, uma adoração que vai entrando dentro da tua casa aí. E você, tudo bem, nem para falar aqui nessa casa, quem é o Deus dessa casa é o Senhor. Então, quando você começa a transformar dentro da tua casa, você está habilitando a vitória que Deus já tem reservado na tua vida. A quinta lição de Gideão: propósito e promessa requerem coragem. Eu quero viver o propósito de Deus. Tem coragem para isso? Eu quero viver a promessa de Deus. Você tem coragem para isso? Porque fé é ousadia. Você tem coragem? Porque Deus deu para ele uma estratégia muito diferente. Deus falou para ele assim: você vai levantar uma tocha, você vai quebrar o vaso e você vai tocar a trombeta. E aí os teus inimigos vão ser confundidos. Eu imagino mesmo, né? Você chega para guerrear com o cavalo, com o escudo, com aquelas guerras medievais. E tá lá teu inimigo assim, ó. Quem? Aquele que crê em Deus. Aquele que sabe que uma vida cheia do Espírito Santo é muito mais poderoso do que o dinheiro, o relacionamento, o trabalho. Uma maneira nova. Requer coragem. Então, nesse ano, que você tenha coragem para enfrentar aquilo que tem te colocado em cavernas. Esse ano é o ano da coragem para sair dessa caverna. Em sexto lugar, cuidado com a tua vaidade, com o teu orgulho. Por quê? A vitória, para algumas pessoas, pode trazer destruição. Sim. Porque Gideão, enquanto estava lutando, Gideão, enquanto descobriu quem ele era, Gideão, enquanto libertou a casa dele, ele estava ali alinhado com Deus, alinhado com Deus. A hora que ele venceu, que ele se estabeleceu como um juiz, que ele abençoou o povo, venceu os midianitas. Sabe, tem gente que parece que não pode ter paz. Cuidado, Deus vai te dar vitórias em áreas da tua vida. Continue aos pés de Jesus, porque acabou que Gideão, depois da sua vitória, foi lá criar uma idolatria no meio do povo. Está amarrado em nome de Jesus. Então, as tuas vitórias são oportunidades para exaltar a Jesus Cristo. E em sétimo lugar, e por fim, nunca saia da tua posição. Enquanto ele estava sendo omisso, todo mundo estava perdendo. Ele declarou que nem ele, nem os seus filhos liderariam Israel. E era um lugar que Deus tinha para ele. Depois dele ter vencido, depois dele ter sido levantado, ele se tornou uma pessoa omissa. E você não sabe, mas a maneira displicente que você tem carregado a tua vida espiritual, a tua fé e teu ministério, está fazendo com que a tua família, os teus amigos e as pessoas se tornem pessoas desviadas, porque o povo acabou se desviando e acabou que a família de Gideão
no fim da história se destruiu. Por quê? Por causa da omissão dele. Porque ele deveria ter ocupado. Esse é o lugar que a gente vai ocupar. Se Deus está falando que é para a gente liderar, se Deus está falando que é para você liderar, ocupa esse lugar. Então, quando os justos se calam, o mal prevalece, infelizmente. Você precisa ocupar o teu papel que Deus te confiou, seja na tua casa, aonde for. Sempre o papel de um servo de Deus que lidera ambientes e que estabelece a vontade de Deus através da tua vida. E que você tenha nesse ano todas as vitórias que Deus entregou a Gideão. Deus te abençoe e que você viva na plenitude esse ano apostólico de Gideão.